Então, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Meu nome é Patrícia Cabral, sou do Regional Norte 1 e faço parte da Comissão de Comunicação do CNLB. E hoje, na nossa live, nós estamos juntos fazendo essa campanha também de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o CNLB resolveu também discutir, trazer isso, o diálogo, com a presença da irmã Eurides, né, que faz parte da Rede Um Grito pela Vida, e é com ela que hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa campanha, que hoje está completando também 20 anos. Então, boa noite, irmã Eurides. Boa noite, Patrícia, boa noite a vocês todos que nos acompanham aí no CNLB e os amigos, né, nessa tarde. É uma alegria estar aqui para compartilhar um pouco com vocês como está sendo realizado esse ano, nesse tempo de pandemia, a nossa campanha de enfrentamento à violência sexual de criança e adolescente, mais concretamente ao abuso, à exploração sexual de criança e adolescente. Como a Patrícia disse, eu sou a irmã Eurides de Oliveira, sou das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, integro a rede Um Grito pela Vida, que é a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas da Conferência dos Religiosos do Brasil, e atualmente aqui no Amazonas também coordeno o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente. É uma alegria grande estar aqui para bater um papo com vocês sobre esse assunto, que é mais que um assunto, sobre essa realidade, que é uma realidade gritante, muito presente em nosso meio e que precisa dos esforços de todos nós para combatê-la. Nós sabemos que todo esse trabalho iniciou principalmente, né, no sentido da fiscalização e de dar essa notoriedade a partir de um caso que ocorreu em 1973. A senhora poderia falar um pouco para a gente o que foi o acontecimento, como ele se deu e, a partir daí, esse processo da campanha? Sim, o dia 18 de maio, né, ele é um dia de memória de um fato muito triste. Em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, uma menina, uma criança de 8 anos, chamada Araceli Crespo, ela foi raptada, depacinada e arborizada por um grupo de jovens da elite lá de Vitória, no Espírito Santo. Depois de fazerem isso com ela, eles a jogaram num terreno baldio. Só depois de 6 dias ela foi encontrada, né, já em situação de putrefação, em quadro muito distante, mas ainda foi levada para o INL, de uma certa forma embalsamada, e ela ficou um tempo grande lá, esperando, por causa de fazer todas as tentativas de verificação do crime. Esses jovens foram presos e em poucos dias saíram, porque pagaram fiança, e infelizmente esse crime ainda hoje continua impune. Mas a vida e o sangue da Araceli chocou, né, a vida tirada dela chocou muito a sociedade do Estado do Espírito Santo, e mais ainda de toda a nação brasileira. E a partir desse fato, movimentos de direitos humanos e movimentos da infância começaram a se articular para pressionar os governos para terem políticas mais efetivas de proteção às crianças e adolescentes, de fazerem uma sensibilização maior com a sociedade em torno da realidade das explorações sexuais. E aí, com essa movimentação que levou anos, né, de 1977 até 2000, praticamente, 73, perdão, 17 anos, né, foi muita luta. Nesse processo se conseguiu algumas coisas, se conseguiu ECA, se conseguiu outras conquistas, e no ano 2000 foi que, com essa mobilização social, conseguiu que o governo instituísse, através da Lei 9.970, o Dia Nacional de Combate
ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente, em memória de Araceli e em prol de todas as outras Araceles, de todos os outros, de todas as meninas e meninos deste país que foram e que são cotidianamente vítima de exploração sexual. A partir daí, então, o 18 de maio passou a ser um dia forte na luta pela infância. Não que só se luta nesse dia, né? O mês de maio tornou-se um mês propício para isso, mas a luta é todo dia. Mas, especificamente no mês de maio, um tempo maior de sensibilização e de mobilização da sociedade. E aí se criou, para realizar esse dia, marcar esse dia, uma campanha que pouco a pouco foi tomando corpo. Hoje ela chega no Iapó, que é o Chuí desse nosso país, nas cidades e no interior, chamado Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças. Uma campanha que inicialmente era puxada só pela sociedade civil, através dos fóruns e dos comitês, depois foi também abarcada por alguns órgãos públicos, e hoje ela é uma campanha nacional e que já está completando os seus 20 anos. E é uma campanha intensiva que todos os anos, em todos os estados e municípios onde se consegue chegar com a florzinha amarela, que é essa flor que está nas nossas camisas, né, que simboliza a simplicidade, a beleza, a pureza, né, e o cuidado da criança, né, que é inocente, que precisa ser protegida. A gente realiza a campanha Faça Bonito, né, como esse tempo forte de mobilização, de sensibilização, também de incidência política, de denúncia, né, é por aí. A gente sabe que os anos anteriores, a campanha ela se dava com uma intensidade maior através da mobilização das ruas, indo até as escolas, em outros espaços. Esse ano, por conta da pandemia, todos nós estamos tendo que ficar em casa. Como é que a campanha se deu ou está se dando, né? De que maneira nós podemos também ajudar nesse trabalho? É verdade, né? Ao longo desses 20 anos, o mês de maio, ou mais propriamente a semana do 18 de maio e o dia 18 de maio, sempre foi marcado inúmeras atividades assim, né? Manifestação de rua, peças culturais, jornadas nas escolas, audiências públicas, coletivas de imprensa, caminhadas, várias ações assim que realmente envolvia toda a sociedade, todas as instituições e a imprensa e todo mundo. Esse ano, a gente teve que baixar um pouquinho a bola, estávamos muito empolgadas com a campanha, desde novembro a gente estava gestando a nossa aqui do Amazonas, e tínhamos aí uma programação exaustiva, né, queríamos fazer uma festa na praça, com uma audiência pública, estávamos fazendo um levantamento dos dossiês, dos casos mais emblemáticos, a ideia de fazer uma coletiva de imprensa, algumas coisas assim que depois, com a pandemia, a gente teve que dar uma baixada de bola, ficamos meio desnorteada por uns dias, depois resolvemos, então, nos articular, e aí, depois de 1 ou 2 reuniões virtuais, como está acontecendo com todos os grupos, a gente resolveu fazer uma intensa campanha nas mídias sociais e nos outros meios de comunicação. Ou seja, nos desafiamos a ser criativos, a nos reinventarmos e encontrar meios de fazer uma campanha densa, intensa, mesmo não sendo presencial. Até porque, no tempo da pandemia, a gente entende que a violência sexual contra criança e adolescente, o abuso e a exploração, ele tende a aumentar, uma vez que a casa, o espaço doméstico, tem sido, historicamente, o espaço por excelência do maior número de abuso e de exploração sexual de criança e adolescente, né? Mais de 70%. E aí, então, a nossa campanha, ela está acontecendo da seguinte forma, né? A gente está realizando, pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, todas as sextas-feiras, uma live, trazendo atores, né, pessoas da Rede de Proteção da Infância, né, nós tivemos uma primeira de lançamento, tivemos a segunda semana passada, em que a gente discutiu com a delegada, né, a delegada Jossa Coelho, da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a DEPCA, e a doutora Zélia Campos,
que é lá da Maternidade Moura Tapajós, e que atua especificamente no serviço de atendimento a vítimas de violência sexual. Seguiremos na próxima sexta com uma outra live, participarão o Padre Hudson e a Amanda Ferreira, a Amanda do Equipate, e o Padre Hudson da Caritas, para falar da rede de atendimento e dos dados, a partir das suas experiências, esse dado, sobretudo, das explorações sexuais. E assim a gente vai conseguir realizar as lives. Depois, além disso, nesse final de semana, e até hoje, vamos continuar na semana, a gente fez uma, desde o início do mês de março, mas agora mais acentuado, uma ampla campanha de material, né? O Nacional produziu um vasto e bonito e muito eficiente, prático, de pedagógico material, que está lá no site www.façabonito.com. Tem cartazes, tem folders, tem postcard, tem várias coisas. E nós, aqui no Amazonas, resolvemos usar esse material, mas também convidar toda a rede de proteção, todos os grupos, a Rede Grito pela Vida, todos que compõem o comitê, que compõem a rede de proteção, ou pessoas de universidade, de outras instituições, para que fizessem pequenos vídeos, né, falando do 18 de maio, falando da realidade, dando dicas de prevenção, dando dicas de como se cuidar, alertando a população. E foi um número, acho que mais de 25 vídeos, que estão todos lá no nosso Facebook do comitê, né? Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual do Amazonas. Você pode entrar lá, aí você vai ver vídeo da delegada, da delegacia, falando da importância da denúncia e dando orientação, você vai ter promotor falando sobre a questão dos crimes, até dos crimes sexuais, né, pela internet, você vai ter promotora do trabalho, e vai ter as militâncias nós de todo o movimento social, falando da prevenção, falando do nosso compromisso, e convocando a situação. Então, a gente fez essa campanha de mídia, através de pequenos vídeos, no nosso Facebook. Fora disso, outras organizações parceiras, como o CNLB, as universidades, a OAB, e vários outros órgãos, hoje, o pessoal dos jesuítas, né, da PAN, do jesuíta, acabou uma live, realizaram várias lives e seminários. Hoje foi lançado, também de manhã, um documentário chamado Um Crime Entre Nós, que é um documentário que foi de certa forma, montado e elaborado e editado pela Folha de São Paulo e pelo Instituto Liberta, que trata da exploração sexual, abuso e exploração sexual no Brasil, com grande parte falando da região norte. Esse documentário ele vai estar disponível daqui a uns 2 dias. Hoje foi o lançamento, depois acho que tem uma estreia meio fechada ainda para um grupo de especialistas, depois eles vão dar o link, e aí toda a população vai poder assistir, né? Hoje também era aberto. Então, teve um debate, e a gente está, assim, então, fazendo das mídias sociais esse processo. Além disso, que foi a propagação do comitê, a gente tem vários grupos. Hoje, com alegria, recebemos notícia lá do Alto Solimões. Quero mandar um beijo, se tiver alguém do Alto Solimões nos prestigiando, pela atividade que a rede de enfrentamento lá fez, né? Usou a campanha da distribuição de alimento da Caritas, levou o material do Faça Bonito, crianças bateram fotos, né, da sua própria casa, mandaram, fizeram um vídeo. Então, assim, vários grupos estão fazendo isso e colocando nas suas redes sociais. E aí, como é que você pode... Além disso, a gente sabe que também um bom número da população não tem acesso à rede social. A internet não chega fraca, e em muitos lugares não chega mais, sobretudo as periferias mais distantes, os ramais, as comunidades ribeirinhas. Então, qual é o canal para chegar lá o recado da campanha? A gente tem usado a escola, né, através da SEDUC, da videoconferência, pela TV e alguns canais. Hoje, a Encontro das Águas foi parceira da SEDUC para fazer videoaulas em várias escolas, falando do tema. E nós também trabalhamos com spot para rádios comunitárias, rádios, né, e também para carros de som. E hoje nós tivemos o carro de som rodando lá na Zona Norte, né, na Santa Etelvina, no Viver Melhor, falando nas ruas do bairro sobre a campanha através de um carro de som em pequenos spots. Também as rádios comunitárias, a Rádio Voz das Comunidades, né? Então, e mandamos para o interior, para todos os CMDCAs, os conselhos municipais, pedindo para eles encontrar canais de divulgar isso.
Então, é um pouco assim que a gente está vivendo a campanha, e estamos percebendo grande êxito, né? Vejo que muita gente está compartilhando, muita gente está comentando, e a gente tem que continuar fazendo isso. Usar os meios das mídias sociais para o bem, para o alerta contra essa triste realidade. A gente sabe que, mesmo com toda essa informação que hoje ela chega mais fácil até às crianças, né, aos adolescentes, mas ainda existem muitos casos, né? Como que a gente conseguiria identificar no convívio com as crianças? Por exemplo, eu sou catequista, né? Eu, enquanto catequista, como que eu poderia estar identificando uma realidade em que o meu catequizando estaria vivendo essa situação em casa? Primeiro, tu falou se tem muitos casos. Tem muitos casos, né? Nós tivemos um problema sério, vou falar um pouquinho dos dados, e a gente já entra nos sinais, né? Nós tivemos, esse ano, uma dificuldade do acesso aos dados do Disque 100 do ano 2020. Todos os anos, a Secretaria, o CONANDA, tinha acesso, o Conselho de Direito Nacional tinha acesso aos dados do Disque 100 no início do mês, que é o nosso instrumento de maior volume de denúncias, né? Das denúncias de direitos humanos e violações de todos os tipos, em geral, as violências contra a criança chega a 35% a 40% dessas denúncias, né? Todo ano a gente tinha acesso a esses dados no início do mês de maio, e conseguimos fazer a campanha em cima de dados bem reais desse ano. Infelizmente, esse ano, com esse desgoverno, né, me permite dizer isso, com essa pandemia política que a gente está vivendo aí, de retrocessos grandes, foi segurado esses dados e não foi divulgado. Só hoje, a ministra Damares, de forma paralela, fez uma coletiva e parece que publicou alguns dados que a gente ainda não teve acesso. Mas o fato é que as pessoas que conseguiram acompanhar um pouco isso, nos diz que, com o tempo da pandemia, os números caíram um pouco, mas continuam altos, né, os números de denúncia. Lembrando que os números de tempos normais, entre aspas, né, não sei se a gente pode dizer que a gente vive um tempo normal faz tempo, mas sem pandemia, os números sempre uma porcentagem pequena, de 10%, 15%. Por exemplo, no ano de 2018, né, a gente teve em torno de 1.100 e poucos casos, e a gente, em todo o Brasil, né, e a gente percebe que isso não corresponde nem a 20% dos casos. Por quê? Porque é uma grande subnotificação. O que é uma subnotificação? Né? Um silêncio social em torno desses crimes. Famílias, uma vez que o crime ele acontece 70% dentro de casa, sempre com alguém muito ligado à família, né? Às vezes o pai, o padrasto, o avô, o tio, o irmão mais velho, um amigo que é quase parente, que fica dentro da casa o tempo todo. Essas situações tende, às vezes, fazer com que as famílias tentem resolver as situações colocando o fato, deixando o fato em silêncio, né? Não querendo publicizar, achando que tem que enfrentar dentro de casa mesmo. Então, há um silêncio muito grande, uma dificuldade de denunciar. Depois, além disso, às vezes também por causa das situações de vulnerabilidade, o acesso, enfim, tem uma subnotificação muito grande em tempos normais. No tempo de pandemia, isso tende a aumentar muito. Porque, como dentro de casa, às vezes, a criança não consegue que alguém denuncie, né? Algumas fazem isso, né? E aqui eu quero parabenizar as mães, os familiares, as pessoas que são, assim, realmente heroínas, e a gente tem tido muitos casos das mães, quando descobrem, vão e fazem a denúncia e acompanham e fazem tudo que tem que fazer. Mas há também aquelas que não. Mas nesse tempo de pandemia, tirando essa questão das casas, me desculpe, a gente também tem, assim, a criança não consegue em casa, quando ela vai para a escola, quando ela vai para um outro espaço de socialização, seja na escola, seja no centro social, seja na comunidade, seja lá no grupo da catequese, seja lá na pastoral, ela sempre tem uma pessoa ou outra
que ela tem confiança, que ela tem um afeto, e ela consegue expressar, ou se as pessoas estão espertas, consegue perceber pelo comportamento, que já vou falar dos sinais que... E aí, nos últimos tempos, esses espaços, sobretudo a escola, tem se configurado, na nossa experiência, um espaço propício para as denúncias. Aqui no Amazonas, nos últimos 3 anos, esses 3 anos que eu estou também mais inserida no Comitê de Enfrentamento da Violência Sexual, a maioria das denúncias eram via escola. Que a criança, né, nós mesmos da Rede Grito pela Vida, a Patrícia pode confirmar isso, vários casos vieram à tona depois das nossas palestras de prevenção na escola, e a escola encaminhava a denúncia, né? Então, agora, com o tempo de pandemia, a criança está dentro de casa, 24 horas, a casa é também seu espaço escolar, então tende a subnotificação aumentar, porque o agressor, ou a agressora, a maioria dos casos é com agressor, mas também mulheres podem ser agressoras, o agressor, na maioria das vezes, está dentro de casa 24 horas, né, com a situação de isolamento, onde a vítima convive. Então, o que acontece? Quem tem essa, eu chamo de mau caratismo, tem gente que diz que é uma patologia, mas afinal, quem tem essa prática criminosa, ele tendo mais tempo, com certeza tentará mais vezes praticar o ato. A criança, por sua vez, estando dentro de casa, terá medo, terá insegurança, ou não saberá muito definir, porque é bom dizer que, muitas vezes, as crianças, ela não sabe definir que aquilo é bom ou ruim. Ela se sente incomodada, ela não quer, acha ruim, mas ela não sabe. Por quê? Porque, em geral, é com alguém muito próximo, sobretudo quando é pai, mãe, padrasto, né, alguém que convive. A gente costuma dizer que o abusador e o explorador é um monstro. Não é. É uma pessoa normal e, muitas vezes, uma pessoa que a criança ama, uma pessoa do convívio familiar. Então, a criança mistura afeto, medo e vergonha de uma forma, assim, difícil para ela de definir, né? E aí, nisso, dentro do mesmo espaço, com certeza, as denúncias têm maior. A gente tem escutado a doutora Joyce, que diz que tem caído em torno de 30% a 40% o número de denúncias do costume que chegava na DEPICA. A doutora Zélia também está falando que no SAVES da Moura Tapajós tem chegado muito pouco. E depois eu volto, que eu queria falar das consequências disso, que vai ser depois do pós-convite. Então, tem esse dado, assim, né? Agora a gente não tem número, mas a gente faz essa ressalva. Tu perguntou sobre... Deixa eu tomar uma água. Sobre os sinais para identificar, né? A gente precisa estar muito atenta, porque a criança, na maioria das vezes, a fala verbal é o último recurso. Ela usa vários mecanismos, né, para poder dizer que ela está sofrendo ou que ela é vítima de abuso e de exploração sexual. Um primeiro sintoma de uma criança é mudança brusca de comportamento. Por exemplo, a criança que era tímida, ela passa, né, quase não falava, mais retraída, e de repente ela fica hiperativa, sabe? Usando aqui, que o pessoal diz, né, de uma certa forma, fala o tempo todo, de uma certa forma, uma mudança brusca, né, da timidez para um imperatismo grande, para uma euforia maior, ou vice-versa. Uma criança que era comunicativa, uma criança que era centrada, uma criança que perguntava as coisas, de repente ela se encolhe, e aí ela fica calada, ela se isola do grupo, precisa perceber. Na catequese, Patrícia, bem tocada, nas pastorais, é preciso olhar isso. Às vezes a gente tem tanta preocupação de cumprir o roteirinho, né, que a gente preparou lá com o canto inicial, com a palavra de Deus e as perguntinhas próprias da catequese, que a gente não observa. Então, o comportamento é uma questão. Depois também, mudanças de hábitos, que é também na linha do comportamento, mas assim, até biológicos. Isso agora na pandemia, e aí mamãe, papai, irmão mais velho,
pessoas que estão, observa, se a criança, por exemplo, começa a voltar a ter ações que ela já tinha superado, tipo fazer xixi na cama, um garoto ou uma garota de 8, 9 anos, que já tinha deixado disso, né? Então, precisa olhar que, às vezes, o trauma, o receio, o medo, começa no corpo da criança ter alguns sintomas, ou então começa a ter doenças mesmo, né? Criança que começa a desenvolver dores de cabeça, às vezes até febre, e que você... Não estou dizendo que toda a febre é abuso, mas se ela aparece do nada, a criança não está gripada, a criança não está com garganta, a criança observa se isso não é um trauma, também isso. Então, esse é um outro sintoma que precisa observar bem na criança, né? Outra coisa que a linguagem da criança também é muito não verbal através do desenho. Isso, as pastorais, as catequeses, os grupos de socialização e a família pode observar. No desenho da criança, se uma criança de 7, de 8, de 9 anos, você pede para desenhar e ela sempre desenha, né, corpo humano, com os órgãos genitais, com situações assim, né? Nós temos experiência disso no trabalho da Rede Grito pela Vida, de desenhos que revelam, né, o ato, de fato, do abuso todinho. Você olha aquele desenho e diz, essa criança, né, então a criança conta a sua história, a sua vida também pelo desenho. É uma outra forma também de trabalhar e de identificar os sintomas do abuso e da exploração sexual. Da exploração sexual, agora menos, porque está saindo de casa, mas adolescente às vezes sai. Um outro questão é os objetos que chegam em casa. Criança aqui, porque a exploração sexual é uma transação comercial. Diferente do abuso, que normalmente a troca que o agressor pede é só o silêncio da vítima, o segredo, né, da criança, na exploração sexual há uma troca comercial, né, onde há uma recompensa, até porque é uma adolescente, a adolescente, ela já tem algumas necessidades e ela já entende, então ela acaba sendo convencida pela sedução, e aí, ou pela vulnerabilidade socioeconômica ou afetiva, ela acaba aceitando alguma recompensa em troca do ato, né, da violação que ela sofre. Então, se ela chega em casa com algum objeto diferente, que não foi comprado, não foi a família que deu, é preciso investigar, dialogar, ver, né? E aí pode ser pequenas coisas, uma roupa, um celular, um anel, sabe, um adereço, aí precisa ver também. São alguns sintomas por aí que a gente vai percebendo a mudança de comportamento nas pessoas. E um outro que é muito importante é também o toque. Criança que, de repente, começa a se tocar no seu próprio corpo só nas partes íntimas, ou com tendência de tocar nas partes íntimas do outro. Muitas vezes a criança, ela reproduz o que o agressor faz com ela numa outra pessoa. Então, precisa observar. Uma mãe aí que, de repente, pega a criança, de repente, ela só quer ficar puxando o seu seio, quer enfiar a mão por baixo da sua calça, esse tipo de coisa tem que observar. Não estou dizendo com isso que tem que criar a criança sem não poder tocar no corpo, mas quando aparece assim, sabe? De repente, alguns ensaios assim, e da onde que veio isso, né? Precisa verificar. Não sei, são alguns ensaios, a gente vai descobrindo também no cotidiano. Tem que ter essa atenção, né? Observar as mudanças, o que possa estar ocasionando essas situações. Irmã, tem algumas pessoas que estão acompanhando a gente, mandando abraços, né? O Moisés Batista, a Marlene Cirqueira, daqui de Manaus, a Rejane Gaia, que é a nossa companheira aí no CNLB, lá de Maceió, a Aureni, a Odete, do Mato Grosso do Sul, a Sônia Leite, que é da Pastoral da Educação de Volta Redonda, o Reinaldo Henrique, o Edson, do CNLB de São Paulo, o Batista, que também é conosco da comissão lá de Juazeiro do Norte, e o Daniel Nonato, do CNLB do Leste 1.
todos eles aí também falando, né, da importância, né, desse trabalho, de como a gente está ajudando as crianças a saberem se defender, né? Em primeiro momento, reconhecer isso, que elas não são quem ocasiona o problema, mas elas são vítimas, e que elas tenham a voz para fazer a denúncia, né, a coragem de poder denunciar. O seu vídeo que a senhora, né, passou para a gente já está ok. Se a senhora quiser, a gente pode colocar um tempinho aí para aguentar a garganta e a senhora retorna com a gente com o tema. A gente pode olhar, é um vídeo pequeno, mas assim, que retoma até a história da Araceli que eu já contei, mas para a gente ver um pouquinho em imagem, um pouco uma retrospectiva desse caminho vivido aí do 18 de maio. Vamos fazer como se fosse um vídeo de intervalo, pode passar. Ok. É um vídeo simples, né, da história que eu já contei, mas eu penso que era importante, quis passá-lo, na verdade era para iniciar, para a gente falar sobre isso, mas para dizer que são formas simples, que nesse tempo de pandemia a gente pode falar do assunto, né? Este é um vídeo que você joga na sua página da internet, você dá várias, você conta a história, você sensibiliza, mostra o rosto, né, a criança lá, a Araceli, lembra a Araceli de todas as outras crianças e divulga alguns canais de denúncia, né? E aí esse é um pouco algumas práticas que a gente tem usado para fazer nesse sentido. Tem tantos outros que a gente tem. Sim. Dentro dessa rede de proteção, né, existem tanto instituições da sociedade civil, como também o poder público, não, acredito que não todos, mas uma boa parcela dessas instituições, elas também entram nessa rede de apoio, é isso, irmã? Sim, o nosso, no caso, né, falando especificamente do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual aqui do Amazonas, que tem a mesma composição na maioria dos estados, ele é um comitê aberto, né, ele é um organismo de controle social, mas participa dele a sociedade civil, todas as organizações que trabalham nessa linha do enfrentamento às violências, porque é Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente. Então, tem as organizações da sociedade civil, né? No caso, eu participo por causa da Rede Um Grito pela Vida, e aí depois, a cada 2 anos, 3, a gente troca a coordenação, e nesse tempo agora estou coordenando, mas, e aí tem a Caritas, tem a Pastoral do Menor, tem o Pequeno Nazareno, a Mamãe Margarida, várias organizações da sociedade civil, mas também participa, é aquilo que a gente chama da rede de proteção institucional, os serviços que estão ligados e que são responsáveis pela defesa da vida, dos direitos das crianças e que devem agir no enfrentamento dessas violências. Por exemplo, estão no comitê representantes da Secretaria de Saúde, sobretudo os serviços de atendimento à vítima de violência, né? Os SAVs da Moura Tapajós, os SAVs lá do Dona Lindu. Deveria participar os conselheiros tutelares. A gente tem uma defasagem, né? Eles têm estado bem ausente, mas deverá ter pelo menos uma representação do conselho tutelar. O pessoal da assistência social, da secretaria, sobretudo dos CREAS, porque lá é para lá que as vítimas
vão fazer também as denúncias, vão buscar ajuda. É para lá que se encaminha a vítima depois de uma denúncia, para que o CREAS possa acompanhar no processo psicossocial. Então, os CREAS devem participar. A educação, né? Então, a Secretaria de Educação tem participado, os conselhos de direito. Então, na verdade, é um espaço aberto que participa a sociedade civil e também a rede institucionalizada. Aqui nós temos uma grande alegria, a gente participa conosco a própria delegada da DEPCA, ela não consegue em toda reunião, mas tem uma relação muito ativa. Por quê? Que é importante isso, né? Porque a gente consegue ter uma aproximação desses espaços e consegue debater e incidir politicamente nesses espaços também. Então, tem também essa participação dos órgãos institucionais dentro, sim, da rede de proteção. E a Constituição e o ECA diz, né, é dever no enfrentamento da violência sexual a família, a comunidade, sociedade e o Estado. E o principal, no caso das políticas públicas de enfrentamento, é o Estado, através desses serviços institucionalizados, das secretarias e dos equipamentos, né, que se tem de enfrentamento. O Daniel colocava há pouco que a igreja, ela tem como colocou o seu posicionamento como tolerância zero contra o abuso, né, e a exploração de crianças e adolescentes. Acredito que isso não seja somente no sentido de igreja, mas todos nós, né, principalmente quem é pai, quem é mãe, deveria ter esse olhar de que todas as crianças deveriam ter um cuidado mais especial, né, precisariam ter esse cuidado, esse olhar. A gente sabe que também tem um pouco de preconceitos, às vezes até dizerem que é cultura, né? Aqui para a nossa região se fala muito isso, que o fato da criança, da menina aos 11 anos, já ter relações sexuais é uma forma cultural. Como que a gente pode tratar essa realidade mostrando que isso não é cultura, que isso realmente é uma violência contra a vida dessa adolescente? Eu penso que esse é um aspecto importante de tratar, né? Uma das causas, né, eu costumo sempre dizer que tem causas que são estruturais e que a gente precisa enfrentar, né? E aí o abuso, a exploração sexual e também o tráfico de pessoas, que está muito vinculado, mas sobretudo o abuso e exploração sexual hoje, e a exploração sexual comercial leva para o tráfico também de meninos e meninas, uma das causas eu costumo dizer que tem aí 3 ou 4 pilares, eu vou ver se eu consigo rapidamente dizer isso aqui. Um primeiro, né, com certeza, a causa estrutural, é essa causa socioeconômica, que, de uma certa forma, cria vulnerabilidades. Não que é só o econômico, né, mas numa sociedade de tamanha desigualdade social, de tamanha falta de tudo, de oportunidade para as crianças e adolescentes, isso torna-se um fator de alta vulnerabilidade para as violações de direito e para a exploração sexual. Embora, eu costumo dizer, a exploração sexual acontece em todas as classes, né? Em todas as classes sociais, mas mais intensamente nas classes mais vulneráveis, sociais e economicamente, porque a elas chegam menos informação, chega menos recurso, chega menos tudo, né? Menos possibilidades e oportunidades. Então, tem essa causa. Mas uma outra causa é a causa sociocultural, que vem dos padrões de educação e de socialização que a gente tão comumente diz vem da cultura. Não, vem de padrões socioculturais, educativos, que vai se construindo ao longo da caminhada do nosso processo de ser pessoa, de ser gente, do nosso processo de ser pessoa, de ser menino, de ser menina, de ser homem, de ser mulher, né? E aí, dentro desses padrões, a gente tem a questão de gênero, né, das relações de gênero, que é pautada numa relação desigual de poder, numa relação desigual assimétrica de menino e menina, já no processo educativo, e aí nesse campo da exploração sexual, o menino, para ser o homem, o garanhão, aceito, ele precisa pegar todas, ele precisa mostrar que ele é viril, ele precisa mostrar que ele, né,
ele é o cara, nesse sentido da sua sexualidade. Então, ele é formado para isso, né? E aí, a menina, por sua vez, ela, para ser valorizada, ela precisa ou ser submissa, ou ela ser aquela que satisfaz o desejo do outro. E aí tem toda uma mídia que passa isso, né? Ela precisa ser bonita, bela, bem arrumada, recatada, e precisa despertar, né, a sensualidade, a sexualidade do outro, né? E aí tem uma relação também de objeto de um com o outro. Então, as questões de gênero, desse padrão sociocultural androcêntrico, patriarcal e machista, é um fator muito grande. E essa socialização cria comportamentos diferenciados em meninos e meninas, e de forma desigual, embora a exploração sexual também acontece com os meninos e tem crescido bastante, as meninas são taxadas de enxeridas, né, de provocadeiras, aquelas que provocam, aquelas que se expõem, aquelas que usam saia curta, aquelas que... E os meninos se justificam porque a natureza deles é fraco e etc. Então, esse tipo de coisa não é cultura. Isso aí é pseudocultura de uma imposição sociocultural imposta. E quebrar com isso é muito difícil. Mas como isso é assumido como cultura, o que acontece? Há na sociedade e na família uma naturalização do abuso e da exploração sexual. E aí, quando há uma naturalização, você acha que tudo isso é normal. Por exemplo, aqui no Amazonas, na nossa, não só aqui, né, mas falando daqui, porque a gente está aqui, nos últimos tempos a gente tem trabalhado aqui, a gente vai para as comunidades, que a gente conversa com as mães, nos grupos de mães, a pastoral da criança pode falar um pouco disso, mas nós da rede também, e aí eu tenho cansado de escutar mães que me dizem assim, mas irmã, sabe, lá na minha casa, eu passei por isso, mãe de 50, de 60, de 70 anos. A minha irmã passou por isso, a minha tia passou por isso. Ela vai passar, irmã. Não vamos mexer com esse negócio de denúncia, não. Esse comportamento é um comportamento naturalizador da violência. E aí a gente tem que dizer, não, vira cultura. Não, vira uma pseudocultura, vira um comportamento e aceito, naturalizado. Né? E aí essa desconstrução ser feita por um processo longo de tomada de consciência. Não é normal, né, o abuso e a exploração sexual. E não é responsabilidade também da menina. O pessoal diz assim, mas irmã, tem que trabalhar com as meninas. As meninas realmente, né, desculpa eu fazendo um pouco de caricatura, né, as meninas realmente provocam, elas andam com um short mostrando metade da bunda, elas andam, sabe, com sutiã cheio de decote, elas andam se expondo, elas passam nos bares. Olha, tem que trabalhar sim com as meninas e com os meninos, questão dos valores, questão do respeito, do amor a si próprio, do cuidado com o corpo, estou de pleno acordo. Mas não porque, se ela mostrar o corpo, ela pode ser estuprada ou abusada, explorada. Não. Não justifica você explorar uma mulher, né, de véu ou de roupa longa com uma mulher que estivesse seminua. E, sobretudo, quando é menina e adolescente, que é estupro de vulnerável e é crime inafiançável. Então, não justifica você querer jogar a culpa na vítima por causa da roupa, por causa do corpo exposto, etc. Então, uma coisa não faz a outra. Trabalhar valores, trabalhar cuidado consigo mesmo, a exposição, amor a si, é uma coisa, mas não que isso seja a arma contra a exploração e o abuso sexual. A arma contra a exploração sexual é ajudar meninos e meninas a mudar o padrão de comportamento, a trabalhar diferente a sua masculinidade e a sua feminilidade, a trabalhar relações de respeito mútuo, a trabalhar valorização de ambas como sujeito de direito, como diz o ECA. Então, esse é um trabalho longo para a gente fazer, né? Certo. Irmão Rinaldo, ele está perguntando se esse tema, né, sobre o abuso e a exploração, o enfrentamento, se os educadores aqui na região amazônica, eles são abertos, né, a trabalhar essa conscientização nas salas de aulas, ou a maioria prefere o silêncio?
Olha, eu não sei os educadores. Eu costumo dizer que aqui no Amazonas a gente tem um caminho de boa relação com as secretarias de educação, tanto a CEMED como a SEDUC, né? Elas participam do nosso comitê de enfrentamento e têm realizado várias ações. A gente tem uma abertura, nós da Rede Grito pela Vida, de estar indo nas escolas, de fazer algumas palestras, e alguns educadores pegam mais afim isso. Outros abrem o espaço, mas a gente sente assim que, eu não sei também se pela sobrecarga ou pelo despreparo, não é assim 100% que todos os educadores abraçam a causa. Mas a gente encontra muitos educadores sensíveis e muitos educadores que têm contribuído nesse processo. E do ponto de vista das secretarias, até o momento, a gente tem conseguido um bom diálogo, uma boa abertura de espaço para as organizações fazerem isso. Hoje mesmo, a SEDUC, inclusive, através do CMEAN, do Centro de Mídia, de fazer um dia todo especial voltado para essa questão, através dos meios de comunicação que eles tinham, a TV e a internet, aonde conseguiu chegar. Mas ainda tem muitos professores, né, muitos educadores, que dizem que não tem tempo, tudo recai sobre a escola, não tem isso. E tem também o silêncio, né? Tem alguns, sim. Como tem na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, nas igrejas também, tem de tudo. Eu acho que tem aqueles que vestem a causa, que são atentos, tem aqueles que somam na militância, tem aqueles que, se você provocar, eles abrem o espaço, e tem também aqueles que não querem se envolver. Eu acho que é um misto. A gente encontra de tudo aqui no Amazonas, eu acho que a gente encontra de todos esses modelos pelo Brasil afora. Em todos mas os lugares. De diálogo bom. É isso. Acredito que em vários lugares. Uma das coisas que eu achei interessante no início da sua fala, quando a senhora coloca o que é um abuso sexual e o que é uma exploração sexual. Porque existe ainda uma confusão, muitos não entendem e acham que é a mesma coisa, abuso sexual e exploração sexual. A senhora poderia detalhar um pouquinho mais para que a gente pudesse ter uma clareza melhor do que é uma relação e a outra? Então, a violência sexual, ela se bifurca, né, entre abuso e exploração sexual comercial. Então, o abuso sexual, que em geral ele acontece na primeira infância, é quando um adulto, né, um homem ou mulher, ele, para satisfazer os seus desejos, os seus instintos sexuais, a sua sexualidade desordenada, como dizia Santo Inácio, né, ou os seus prazeres sexuais, ele utiliza da criança e adolescente como um brinquedinho que satisfaz os seus desejos sexuais. E aí ele usa, e em geral acontece com as crianças da primeira infância, de 0 a 8, 9 anos, né? Novamente, até os 6 conseguem um abuso, e assim depois já começa a ir para a exploração. E aí o abuso sexual é todo ato que, de uma certa forma, violenta a sexualidade da criança. Ele se dá por pequenos toques obscenos, né? Por exemplo, até no banho, você dá banho e já começa a colocar o dedo nas partes íntimas da criança. Ele acontece com mordidas, ele acontece, né, não só com a penetração em si, com o ato do estupro, né, de vulnerável, que é o ato mais drástico e mais cruel que acontece, né? Mas morde as partes íntimas, né, põe a criança para pegar nas suas partes íntimas do adulto, senta a criança no colo e vê filme pornográfico com a criança, né? Então, são práticas assim, voyeurismo, a criança vai dar banho na criança e você fica olhando, então tem essas dimensões, assim, o abuso, então, é essa, e aí, em geral, acontece com a criança na primeira infância, e o agressor pede o silêncio, né? Ele normalmente pede o segredo da criança, né? E aí pede esse segredo com ameaça. Não conta para a mamãe, se contar para a mamãe vai denunciar o papai vai ficar preso, no caso, se é o pai, não conta para a mamãe, se tu contar para a mamãe, eu não boto mais comida, não compro mais o seu biscoito. São essas coisas, assim, muito básica que da casa, do cotidiano, que envolve a criança. Mas o abuso é um pouco isso, né? É o ato
do adulto, né? E ele se faz de várias formas. Tudo aquilo que incomoda a criança e adolescente, tudo aquilo que causa constrangimento a ela na sua pequena idade. E pasmem que isso tem acontecido com crianças de 0 a 8 anos. A doutora Zélia nos diz que lá na Moura Tapajós tem chegado em grande proporção de 0 a 3 aninhos as crianças, 1 mês, 2 meses já, né, com suas partes machucadas, com situações bem complicadas de abuso sexual. A exploração vai na mesma linha, só que a exploração já acontece normalmente com a criança a partir dos 9 anos, né, com os adolescentes até os 17, e ela já é uma prática comercial, né, e quando eu falo comercial, não estou falando só de dinheiro, não é só com as garotas ou os garotos que acabam aceitando e fazer programa de rua, ou nas boates, ou nos bordéis, ou nos bares, também, aí a gente tem, ou na rua, a exploração na rua, né? Não prostituição, porque criança não se prostitui. Criança é sempre explorada. Mas é aquela troca, né, comercial que você, para poder ter a relação sexual com a adolescente, ou com o adolescente, ou com a criança, você paga de alguma forma com algum favor. Você dá um presente, você oferece um passeio, você dá básico, né? E pasmem que no Amazonas, esses presentes, às vezes, são as necessidades básicas de sobrevivência. A gente encontra e tem casos que crianças e adolescentes, lá na Casa Mãe Margarida, a gente escutando as histórias lá das meninas de vulnerabilidade, todas elas, às vezes, começou a exploração para ganhar pão, às vezes, para poder levar comida para casa, às vezes, para ter o lanche da escola, né? Então, ela acontece de forma muito, assim, como que eu vou dizer, disfarçada até de um bom favor, né, de alguém para adolescente. E de forma muito sutil. A criança vem da escola, a adolescente passa da escola, tem o cara da mercearia antes dela chegar na casa dela, na rua de cima, e aí ele começa a ver ela passar todo dia, está com interesse nela, um dia desse ele chama e diz, vem cá, tá com fome, não? Aí dá um primeiro lanche, não pede nada. No outro dia, a coisa se repete, no terceiro dia diz, tá bom o lanche, mas bem que você podia me agradecer com um beijo, um cangote. Bem, e aí a coisa vai até chegar ao estupro, né, de vulnerável, ou uma prática até já institucionalizada, normal, entre aspas, de uma exploração continuada, que tem gente que é explorada, às vezes, do 8 até os 14 anos. Isso pode acontecer dentro de casa, mas também com terceiros, né? Então, um pouco isso. A diferença é só essa relação mais comercial e da exploração sexual. E a exploração sexual, como ela é comercial, quando ela vai se tornando essa prática do cotidiano, e ela não é denunciada, depois a menina e o menino acaba depois assumindo, né, isso até como um meio de vida. E aí a gente, às vezes, vai ter, como consequência disso, o tráfico, né, para fins de exploração sexual. Muitas e muitas das adolescentes, das jovens, das mulheres traficadas, elas foram vítimas de um ciclo de exploração sexual que não foi rompido e depois só sobrou para elas, então, usar essa única coisa que ensinaram elas, que eram se realizarem e de realizarem os homens, e fazer disso o meio da sua subsistência. Então, é por aí. Não sei se você ficou... é a única opção, né? Sim. Exatamente. Você é a única opção que sobrasse para elas. Irmã está nos acompanhando também o Dom Newton, né? Que é o nosso bispo da Perelazia de Taquatiara, e é o nosso referencial do laicato no Regional Norte 1. A Aurenide, da Diocese de Picos, está também mandando um abraço para a senhora. Nos acompanha a Ana Paula Souza, que é da Secretaria de Assistência Social de São Paulo, a Sônia Leite, a Érica Carvalho, todas elas também falando, né, dessa importância de trabalhar a defesa das crianças para que a gente possa ter um futuro melhor para essas crianças e adolescentes, né? Nós estamos já nos nossos últimos minutos, né, da nossa live. Eu gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem,
O que nos motivaria mais ainda a estar, que não ficasse somente pelo 12 de maio, né, mas que esse 12 de maio, 18 de maio, na verdade, fosse todos os dias. A senhora pudesse deixar essa mensagem para a gente sobre essa campanha, né, que ela possa se prosseguir durante o ano todo. Eu queria fazer duas referências que, assim, nessa mensagem final. Dizer que criança não é objeto e nem brinquedo. Criança é sujeito de direito. E criança, ela precisa ser respeitada. Então, é a primeira questão, né? E criança não é um mini adulto, e criança não é propriedade da família e nem da comunidade, da sociedade, né? A gente precisa mudar isso e superar um pouco essa cultura. Depois, o silêncio e a indiferença. E lembrar o que diz o ECA, é dever de todos cuidar das crianças, zelar para que a criança não seja violentada, para que ela tenha os direitos de viver como gente e desenvolver gradativamente, harmonicamente a sua sexualidade de acordo com a sua faixa etária e o seu desenvolvimento psíquico, emocional, cultural e espiritual também, nas diversas crenças que ela vai sendo introduzida. Então, a gente precisa romper a indiferença com a exploração sexual, a gente precisa se indignar, que a gente jamais considere normal. Acho que uma das coisas que a gente precisa superar é a gente não se acostumar com essa realidade, porque ela é grave. Então, a gente vencer um pouco isso, fazer essa ruptura com a indiferença e com a naturalização. O outro é a gente não ter medo de se envolver e realmente fazer o uso dos canais de denúncia que a gente tem, né? Fazer uso dos equipamentos que nós conquistamos ao longo desses 20, desses 30 anos do Estatuto, desses 20 anos da campanha, né? Monitorar os serviços no seu município, no seu estado, né? Fazer realmente incidência política para que esse mal aconteça. E depois eu vou terminar com a pergunta do Papa Francisco na Laudato Si. A gente está celebrando 5 anos da Laudato Si, e a Laudato Si começa perguntando-nos ações. Eu vou parar, falar que mundo nós queremos deixar para as nossas crianças. Que mundo nós queremos oferecer já hoje para as nossas crianças. Então, a gente precisa pensar nisso e, de fato, assumir o compromisso do enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente como um apelo de vida, como um apelo de cidadania e como um compromisso de todos nós. E nós, cristãos, como vontade de Deus. Eu sou irmã do coração de Maria, meu carisma é fazer a vontade de Deus de acordo com os clamores da história, respondendo aos clamores da história, sobretudo dos mais pobres. E o grito e o choro das crianças, das Araceles de ontem e das Araceles de hoje, para mim, é um grito de Deus. Eu acho que nós, cristãos, precisamos pensar nisso e fazer isso também como uma resposta de fé num Deus que quer que as crianças sejam felizes, né? Deixai vir a mim as criancinhas, não as mande embora, não as deixe à mercê na exploração, seja em casa, seja na rua, seja em outros espaços. Então, assumamos isso, façamos que, para nós, todo dia é 18 de maio. Façamos bonito todos os dias, protegendo e defendendo as nossas crianças, né? E eu, muito parabéns ao CNLB por pautar o tema, e pensa que os temas ligados a mulheres, ligados a criança, ligados às minorias, acabam sendo temas secundários, mas isso é fundamental. Se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que começar mudando o jeito de nós tratarmos as nossas crianças, cuidando amorosamente delas e com respeito. Grande abraço a todos, abraço a Dom Nilton e a todos que mandaram saudações, os amigos e amigas daqui de Manaus e de outras localidades aí. E a gente está aí junto para somar nessa luta e continuarmos fazendo bonito e buscando caminhos de prevenção, de incidência política
e de pastoral, também no cuidado humano e espiritual das nossas crianças e adolescentes e das famílias. E queria dizer para as famílias, ó, não descuide, tá? Tem que pensar na saúde, tem que pensar na comida, mas também pense nas questões da violência. Como diz o Frei Beto, a gente precisa de pão e de afeto saudável, não de afeto violento. Cuidem disso dentro de suas casas. É isso. Então, muito obrigada, irmã Eurides, né? Obrigada pela sua participação com a gente. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até esse momento, participando dessa live, e convido vocês para a próxima quarta-feira. A nossa live vai ser sobre solidariedade em tempos de pandemia. Será a nossa presidenta do Conselho Nacional do Laicato, a Sônia de Oliveira, e a nossa querida Fátima Ferri, que será a mediadora da live. Então, convidamos vocês a participar conosco da próxima live no dia 20, às 20 horas, aqui no Facebook do CNLB. Um grande abraço a todos e abraço, Eurides, né? Juntos estamos aí nessa campanha. Tá bom, visitem lá o nosso Facebook do comitê, vocês vão ver coisas muito bonitas lá para completar a nossa live, tá? Um abraço.